Fala, galera! Na aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre o primeiro reinado, né? O período quando então Dom Pedro declarou a independência, como que vai ser o desdobramento desse governo dele, é o assunto dessa aula, né? Ele tinha alguns conflitos para resolver, não foi tão fácil assim, depois lá de 7 de setembro declarou a independência, pronto, tá tudo resolvido. Não. Ele vai ter que enfrentar, né, uma luta contra os portugueses que queriam se manter unidos a Portugal, né? Vários conflitos vão acontecer em várias regiões do Brasil, queriam se separar, queriam, né? Cada um tinha um questionamento, então ele vai ter que resolver esse problema. O grande desafio de Dom Pedro será garantir a unidade nacional para que a antiga colônia portuguesa permaneça unida, então, agora num único país, tá? Um exemplo de conflito, né? Lá na Bahia, escravos e homens livres, pobres, participaram, queriam mudanças sociais, eles queriam mudanças, então, na sociedade. Um exército patriótico vai ser formado, né? Ficou bastante conhecido. E uma mulher, Dona Maria Quitéria, então, ela participou, né? Vestiu de homem, enfim, depois ela foi descoberta, depois ela foi homenageada, então. Né? Nesses conflitos, 150 pessoas teriam morrido do lado brasileiro, né? E os populares participaram ativamente, querendo, então, essa liberdade social. Os comerciantes queriam também uma liberdade comercial, né? Mas o desejo de todos eles foram frustrados, tá? No dia 2 de julho de 1823, os portugueses finalmente foram derrotados lá na Bahia. Lá na Bahia, eles gostariam até que essa data fosse comemorado como a independência do Brasil e não 7 de setembro de 1822, né? Porque foi ali que os portugueses, então, foram derrotados, né? No Grã-Pará, também tinham portugueses lá que queriam manter a união com Portugal. O conflito aconteceu, muita gente se envolveu nesse conflito, né? A elite também, então, que mudanças populares pudessem acontecer, ela trancafiou algumas pessoas numa embarcação, 254 pessoas, 249 delas morreram asfixiadas. Então, você percebe que vários conflitos aí estão acontecendo, né? Uma bem famosa também é a Guerra da Cisplatina. Ali tinha foco de resistência à independência, né, ali na região ao sul. Né? A Cisplatina era uma região que tinha sido incorporada a Portugal, tinha pertencido antes à Espanha, né? E no dia 18 de novembro de 1823, então, as tropas de Portugal foram vencidas e aquela região, então, se declarou independente, surgindo, então, o Uruguai. Né? Então, aquela região do Uruguai já pertenceu ao Brasil, se tornou independente e forma, então, o Uruguai. Você pode imaginar que com essa vitória, vários outros movimentos, né, vão tentar também se tornar independente, mas sem sucesso. Tá? E agora, o que vai acontecer? Dom Pedro precisa garantir que as demais nações reconheçam que o Brasil é um país independente. Né? A aceitação não foi imediata, né? Muitos não gostariam que isso acontecesse, né? Em 1823, uma reação absolutista conseguiu restaurar os plenos poderes de Dom João VI, que era o rei, né, pai de Dom Pedro. Tá? Essa restauração do absolutismo estava de acordo com o Congresso de Viena, que tinha acontecido então, lá na Europa, onde, né, era das restaurações, eles queriam então restaurar os poderes do absolutismo pós-era napoleônica. Né? Então, esse conflito todo, esse contexto todo está acontecendo no mundo, enquanto Dom Pedro governava o Brasil. Os portugueses não queriam reconhecer a independência do Brasil, né? Eles queriam que voltasse a ser como era antes, né? Aí a Inglaterra, ela apoiava, né? Porque ela queria comercializar com o Brasil, mas ela queria então que eles parassem o tráfico negreiro. Aí o que vai acontecer? A Inglaterra era o intermediário entre Portugal e o Brasil, né? Que ficava ali fazendo com que eles se acertassem, tá? Em 1824, os Estados Unidos reconhecem que o Brasil é independente por uma questão muito óbvia. Os Estados Unidos querem aumentar a sua influência na América, então ele quer diminuir a influência europeia para que aumente a influência estadunidense. Né? Em 1825, o México reconhece em troca de pagamento. Né? Em 1850, o Brasil então passa a limitar a entrada de escravos, mas precisava-se bastante de mão de obra escrava, então ficava aí relutando nessa questão. Bom? E aí, finalmente, né, Portugal, acho que eu não coloquei aqui, Portugal reconhece que o Brasil é independente, mas o Brasil tem que, então, pagar, tinha uma dívida que ele tinha com a Inglaterra, que agora será do Brasil. Depois de tudo isso, nesse contexto todo aí, vai ser escolhida, então, uma Constituição, né, para que o país, então, possa obedecer, tá? Eu peguei, copiei e colei da internet, só para você ver o que o dicionário fala, o que é uma Constituição, tá? É um conjunto de regras de governo, muitas vezes codificado como um documento escrito que enumera e limita os poderes e funções de uma entidade política. Né? Então, são as regras que o país terá que seguir. Tá?
Então, principais ações, né? Dom Pedro deveria obedecer às leis, né, feitas pelo Congresso, deveria dar maior liberdade para as províncias. Províncias é como eram chamados hoje se chama de estado, né? E deveria então escolher um governador para cada uma dessas províncias, tá? Dom Pedro não ficou feliz com essas decisões e mandou fechar a Assembleia Constituinte, né? Então essa primeira Constituição acabou não sendo imposta, né? Só foi colocada em março de 1824, né? E sem que, né, com Dom Pedro tendo interferido, digamos assim, nesse texto da Constituição, tá? A Constituição determinava o quê? O voto seria censitário, baseado na renda do cidadão. Só podia votar quem tinha renda pelo menos 100 mil réis. Para ser candidato a deputado, 400 mil réis, senador, 800 mil réis. Mulheres, escravos, pobres e índios eram excluídos do direito ao voto. Então, essa era a primeira Constituição do Brasil. O catolicismo foi declarado como religião oficial do Império, né? Somente os católicos poderiam ter cargos do governo. A igreja era submissa ao imperador, então o imperador tinha poder sobre a igreja, né? E o Brasil seria dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas o Dom Pedro acrescentou o 4º poder, que é o poder moderador. Esse poder moderador dava plenos poderes a Dom Pedro, ou seja, se o poder executivo, legislativo ou judiciário tomasse uma decisão que fosse contrária à de Dom Pedro, iria permanecer a decisão de Dom Pedro. Bom? Na prática, então, né, o governo brasileiro assumiu umas características absolutistas, né? E os governantes seriam decididos pelo imperador, tá? Nesses conflitos que o governo tem que resolver, né, vai ter uma confederação bastante importante chamada Confederação do Equador. É uma resistência contra o imperador que acontece especialmente em Pernambuco, mas reúne outros estados ali do Nordeste, né? Com apoio e a participação do Frei Caneca, que tinha uma página em um jornal, e então ele escrevia coisas contra o imperador, né? E aí o que vai acontecer? Quando eles se revoltaram contra o imperador reagiu de maneira muito bruta, mandando tropas de todos os lados e conseguiu conter essa manifestação, né? Os líderes foram condenados à morte, e aí essa ação do imperador, de Dom Pedro I, vai ser usada contra ele, vai sofrer duras críticas pela maneira como ele agiu com tudo isso, tá? E aí está caminhando para a crise, né, do primeiro reinado, né? Por que começam a pegar no pé, digamos, como vocês gostam de dizer, de Dom Pedro? Pelo seu autoritarismo, né, pelo poder moderador, porque ele sempre queria as coisas do jeito dele, né? Problemas econômicos, o Brasil enfrentava uma crise econômica por conta desses conflitos, especialmente a Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador teve que investir muito dinheiro, então estava com os cofres bastante deficitários, né? Crise dinástica, o pai de Dom Pedro tinha morrido lá em Portugal e agora esperava-se que Dom Pedro fosse para Portugal para assumir o trono, então gerava uma instabilidade no Brasil de que ele fosse e quisesse tornar o Brasil novamente uma colônia, né? Eu não coloquei aqui, mas tem a crise moral também. Eles começam a criticar Dom Pedro pela sua vida pública, né? Então a vida dele com outras mulheres começa a ser criticada também. E aí não tem mais como Dom Pedro se manter no poder, ele perde diversos apoios. E aí no dia 7 de abril de 1823 ele abdicou do trono, né? E voltou para Portugal e morreu logo em seguida aos 36 anos, tá? Quando ele vai embora, ele deixa aqui no Brasil o seu filho chamado Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II era uma criança ainda, não poderia governar. Então vai iniciar no Brasil um período chamado período regencial. São outras pessoas que irão governar até que Dom Pedro alcance a maioridade e possa assumir o trono também. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, ok? Um forte abraço para vocês e até mais!